usar de misericórdia como Deus? Ninguém. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos julgar a questão, muitas vezes nós vamos olhar para a pessoa, muitas vezes nós vamos olhar para um problema com a nossa forma de julgar. E nós julgamos pelo que nós vemos. Deus não. Deus, ele julga pelo que ele esquadrinha, ele tira de dentro, lá de dentro, do coração, da alma, do íntimo do homem, ele julga dali. Porque o que se diz respeito a nós ser ou deixar de ser, está aqui dentro de nós. A palavra de Deus diz que contamina não é o que entra, é o que sai. Então eu entendo que nós vivemos abaixo da misericórdia de Deus. Agora o servo de Deus escreve uma palavra em que diz: se não fosse as misericórdias de Deus, o nosso adversário, o diabo, ele teria nos engolido. Mas ainda bem que nós vivemos debaixo da misericórdia. A palavra misericórdia, é interessante, ela está contida dentro da Bíblia pouco mais de 150 vezes. Está escrita a palavra misericórdia. Pouco mais de 150 vezes. A palavra misericórdia, ela traz para nós um grande entendimento, porque ela vem de um latim que está relacionado a misere, que significa compaixão, e cordis, que significa coração, ou seja, compaixão do coração. Então isso é muito profundo, porque é algo que só vem de Deus. Jesus, ele bateu muito na tecla lá nos evangelhos, dizendo de qual forma nós deveríamos perdoar, ou por que não dizer, ter misericórdia dos nossos irmãos. Ele disse: se possível for 70 vezes 7. Você já tentou ter misericórdia? Você já tentou perdoar 70 vezes 7 por dia? Você não vai conseguir. Porque são muitas as vezes. E são muitas questões que nós devemos usar de compaixão. E isso nós vemos no decorrer de toda a palavra de Deus. Já disse Tiago, em uma das suas epístolas, que a misericórdia de Deus, ela também está correlacionada às nossas obras. Ou seja, não adianta eu proferir a bênção, não adianta eu dizer que Deus abençoe, se eu não me posicionar para usar de compaixão com aquela pessoa que está do nosso lado. Nós temos que usar a nossa fé em relação à nossa compaixão e à nossa misericórdia pelo nosso próximo. Eu comparo muito isso, irmão, com um relacionamento. Vamos fazer aqui uma colocação. O relacionamento familiar, ou, se você quiser, o relacionamento conjugal. São coisas, são áreas que precisam ser usadas muito de misericórdia. Porque às vezes aquela pessoa que está do nosso lado é a que se torna inimigo nosso. E nós temos que usar de misericórdia para com ela, tendo a visão que Deus tem e que Deus coloca na sua mente, como a mente de Cristo. Ele diz: vós tem a mente de... Então nós temos que usar de misericórdia, independente das circunstâncias. Ele diz na sua palavra, irmão, que nós temos que olhar para aquele que nos rouba, aquele que nos chama para andar uma milha e nós andar mais 2 ou 5 milhas com ele. Nós olharmos para o nosso inimigo e orar por ele, é usar de misericórdia. Por isso a razão de muitas vezes nós não entendemos, irmão, 50% desse amor. Agora eu entendo porque o apóstolo escreve uma carta e diz que esse amor ele foi revelado em parte. Ele ainda vai ser totalmente revelado para nós, porque esse amor, irmão, ele é misericórdia. O seu significado de misericórdia é compaixão do coração. Agora nós devemos saber usar com a misericórdia.
Porque nós vemos 150 vezes ou mais que a misericórdia de Deus é para sempre. Sim. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, que Deus também, irmão, Ele não se deixa escarnecer. Nós estamos falando de um texto que fala da queixa do povo. Quando Miqueias começa a escrever essa última história, esse último ocorrido da sua vida em relação ao povo de Deus, ele olha para ele mesmo e diz: ai de mim, porque eu estou como a colheita de frutas no verão. Atente para isso. Quando se colhe frutas no verão, geralmente as frutas estão secas, sem nada. Você olha para aquela fruta e ela não pode oferecer nada para você, porque ela está seca. Então eles consideram como frutos de colheita do verão, como os rabiscos da vindima. E ele diz que não há cacho de uvas para comer, e nem figos temporãs que a minha alma deseja. Existia uma plantação que brotava em meio ao povo de Deus, em suas plantações, que era conhecida como a plantação temporã e a plantação serôndia. A plantação temporã era aquela que nascia no seu devido tempo, em que todos os meses nós sabíamos que essa fruta ia dar. É igual esse mês agora que entra, que nós sabemos que vai vir o caju, sim ou não? Então a gente tem certeza que o caju vem. E ele está falando aqui que era um tempo temporão, ou seja, era um tempo que era propício para que ele viesse colher frutos bons, mas ele não colhia. A sua alma, ela continuava como desejosa. No verso de número 2, ele diz que já pereceu da terra, já se acabou, já foi extinto da terra o homem piedoso, aquele que pratica a piedade, que não chega nem tão perto da compaixão, mas já cessou, já se acabou. Já outrora, o homem de Deus escreve uma carta que o amor das pessoas tem se esfriado, de uma forma tal que, a partir que o amor das pessoas se esfria, a iniquidade também ela aumenta, e que as pessoas não conseguem mais discernir uma noite memorável de um culto de Santa Ceia. Diga: ainda bem que nós vivemos as misericórdias. Eu estava atentando aqui, irmão, sou muito observador, os irmãos sabem disso. E eu estava vendo a questão de como o culto estava acontecendo. E eu me coloco muitas vezes no lugar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem sentimento, sim ou não? Sim. Ele é uma pessoa. Então ele sente, ele se entristece, ele se alegra. E quando eu cheguei, irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses para isso. Eu percebi os irmãos obreiros orando. Deus impulsionou os obreiros para orar um por um até terminar as orações. E eu vi 4 pessoas de pé. E eu fico observando isso. E eu fico me perguntando que sentimento está dentro do coração das pessoas que vêm para um memorial que fala de um grande sacrifício que Deus fez pela sua compaixão. Você sabe o que é o significado de compaixão para nós? É um favor imerecido. Ou você pensa que você está aqui nessa noite pelos seus méritos? Eu olho para mim como olhou Miqueias para ele e digo: quem era ele? Um dos homens envolvidos no crime, que não convém contar muitas vezes as nossas misérias. Porque a Bíblia diz que nós temos que trazer à mente só aquilo que nos traz esperança. Mas olhe para você nessa noite. Olhe para você nessa noite e tente
entender por que me quer, disse: ai de mim, porque estou feito a colheita de frutos do verão. Olhe para você e veja quem você era e analise qual pessoa você se tornou hoje. Porque acima de tudo que Deus fez na tua vida, acima de tudo que Deus te deu, acima de tudo que você conquistou, estava a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Porque quantas vezes, irmão, a justiça de Deus era para ter vindo contra as nossas vidas e Deus usou de misericórdia. Miqueias se queixava diante do povo de Deus, os filhos de Israel. E aqui nós vemos que eles provaram da misericórdia de Deus. Ou seja, nós precisamos compreender que a misericórdia de Deus, por ela ser um favor merecido, Deus, ele nunca foi um menino e ele não deixa se escarnecer. Nós vemos aqui, irmão, que muitos, ele já o entregou às suas próprias paixões, por não ter o discernimento da verdadeira misericórdia de Deus para a sua vida. Mas pastor, a Bíblia diz mais de 150 vezes que a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Sim, esse texto diz que as misericórdias de Deus, ela não tem fim, porque Deus agiu de misericórdia. Há um contexto dentro dessa palavra que o povo estava corrompido para com Deus. E o que é que Deus faz? Olha com um olhar de misericórdia para com a vida do povo. Meu irmão, coloca na tua cabeça nessa noite que Deus olhou para eles e disse: eu vou mostrar para vocês as minhas maravilhas. Deus olha para ele e diz: como nos dias que saíste do Egito, ou seja, Deus já tinha feito coisas grandes na vida deste povo. Então nós olhamos para trás e nós vemos que Deus já fez algo pela nossa vida. O problema é que nós caminhamos com um caminho que lembra que só Deus é misericordioso e nós esquecemos que Deus é amor, mas Deus é justiça. Segundo Timóteo, a palavra do Senhor diz que é Paulo dizendo a Timóteo, no capítulo de número 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, trabalhosos, em que haverá muitos homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, homens desobedientes, blasfemos, soberbos, desobedientes aos pais. Eita glória! Homem sem afeto natural. Irmão, um homem sem afeto natural, ele não tem capacidade de ter compaixão de alguém. Afeto natural é aquilo que parte de uma pessoa para outra pessoa. É a forma de você tratar aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que anda com você, que vive com você e que tem uma fé igual à sua. Homens irreconciliáveis, incapazes de vir a uma reconciliação. Homens caluniadores, incontinentes, não cumpridores daquilo que é a sua obrigação, ele se torna incontinente. Homens cruéis, homens sem amor para com os bons, homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, olha aí, dos deleites do que amigos de Deus.
Digo mais, tendo aparência de crente, viu? Está aqui no versículo 5. Tendo aparência que é homem piedoso, mas nega a eficácia da piedade. É por isso que ele entendeu, ele compreendeu que havia uma necessidade, uma escassez de homens piedosos. Versículo 2. As suas mãos fazem diligentemente, ou seja, de uma forma tão fácil. Os seus pés descorrem para o mal, irmão. E assim demanda o príncipe, o juiz, julga pela a recompensa, e o grande fala de corrupção à sua própria alma. Sabe o que quer dizer isso aqui? Em outras versões, diz que o homem, ele discorre tão fácil para realizar o mal. O príncipe, ele determina a ordem erradas. O juiz aceita suborno. E a corrupção da alma é assim de todos eles que cometem a maldade. Então isso aqui, irmão, nós estamos vivenciando hoje, no nosso dia. Essa palavra profética de Miqueias, não só para aqueles dias, interessava aos dias de hoje, porque era hoje que nós estaríamos vivendo a misericórdia. E a misericórdia, irmão, ela é o retrato daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos que lutar pela misericórdia. A misericórdia é os céus. A misericórdia é nós sentarmos à mesa com o Senhor e Ele nos servir na boda do Cordeiro. Por isso nós tomamos como base esse livro de Miqueias. E nós vemos aqui Deus agir de uma forma tão misericordiosa para com esse povo. Sabe o que é que Miqueias diz no versículo de número 7? Ele viu tudo isso, mas Miqueias se posicionou. Escute, ele viu tudo isso naquele tempo, mas Miqueias se posicionou porque ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. E ele sabia que haveria perdão e que a ira de Deus, ela não ia manter-se sobre a vida daquele povo. Então ele se posiciona, ele como profeta, ele levanta as suas mãos e começa a profetizar. E uma das coisas que ele diz no versículo de número 7, eu porém, quando ele diz eu porém, isso significa que ele já está sendo uma pessoa distinta de tudo aquilo que aquele povo fazia. Foi a mesma coisa que o profeta disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué. E aí ele se posiciona, porque aquele povo estava passando uma corrupção moral. Repita comigo: corrupção moral. É a maior corrupção que o homem possa passar. Porque, irmãos, é aí onde o diabo, nosso adversário, ele ganha espaço para trabalhar nas vidas das pessoas. Porque a corrupção moral, ela trata do caráter pessoal e individual de cada cristão. Ela diz quem você é. A corrupção moral, ela revela o que realmente está por debaixo das tuas vestiduras. Ela revela que tipo de vestes você está vestido hoje. A corrupção moral, ela mostra quem realmente é. E outra vez a gente vê a diferença entre o que serve e o que não serve. Corrupção moral. A corrupção moral, ela parte da ignorância do ser humano. Quando eu digo ignorância, não estou falando de alguém que quebra, chuta o balde, não. Eu estou falando de pessoas
que sabem o que tem que fazer e não fazem. Porque a principal ignorância do homem, a causa da degradação moral das pessoas, a causa do homem definhar, do homem cair, do homem ficar fracassado, do homem ficar na lama e não querer se levantar, é a corrupção moral. E isso não significa porque o homem não conhece, eles andavam com Deus, irmão. Escute que Deus tirou ele do meio do Egito e fez ele atravessar o mar e matou todos os seus inimigos. Entenda que eles já sabiam o estudo que eles precisavam, a ciência que eles precisavam, a sabedoria que eles precisavam, eles já tinham. E eles viram Deus agir. Ele viu Moisés bater uma rocha, sair água. Eles viram o povo trazer carne para eles. Eles viram, irmão, o mar se abrir através do cajado de Moisés. E várias outras coisas. Tudo isso eles viram. Por isso a promessa aqui no versículo 15, é que Deus ia fazer essas maravilhas novamente, assim como Deus o tirara da terra do Egito. Deus ia fazer novamente. E assim Deus vai fazer nas nossas vidas. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas pastor, me explica uma coisa. Isso está relacionado a eu viver uma vida de pecado? Não. Porque se você viver uma vida de pecado, você vai continuar no pecado. Mas aquilo que Ele te prometeu ainda continua de pé. Glória a Jesus. Essa corrupção, ela aponta para algo que aconteceu há muitos anos atrás. Lá na Gênesis, no capítulo de número 6, quando Noé estava fazendo a arca e dizendo para aquelas pessoas que elas precisavam entrar na arca, porque ali elas iam encontrar salvação, ali elas iam encontrar cura para as suas vidas, ali na arca era o lugar onde elas iam obter a compaixão das suas almas, era lá. Mas o que é que a Bíblia diz? Casavam-se e davam-se em casamento. A maior simbologia para mostrar de que forma o povo estava agindo e que a sua corrupção, a sua moralidade já não existia mais. Os valores que eles deviam prezar já não existiam mais. Os cuidados para com tudo que Deus falou através dos profetas já não existia mais. Por isso que foi necessário Deus levantar um novo Adão, um segundo Adão, por que não dizer um segundo Noé, resgatador de vidas. A família de Noé se salvou, 9 pessoas. Mas aí, irmão, o restante, qual é a preocupação de Deus quando Ele olha para a nossa ignorância e diz: eu ainda acredito na tua vida ainda. Eu ainda aposto em você. Eu sei que você falhou. Eu sei que você errou. Mas hoje eu te conduzo à minha casa para você sentar à mesa comigo. Eita glória. E retomar a comunhão que tu tinha. A gente vê, irmão, que ao longo dos tempos, isso gerou algo no coração de Deus, chamado ira. Deus se irou. Se irou. Deus se irou contra o seu povo. Algumas vertentes, segundo a palavra de Deus, diz que quando o povo errava, e diz o profeta que o povo só virava o rosto, Deus virava as costas para o povo. Houve um momento de silêncio quando aquele povo saiu do deserto. Houve um momento de silêncio ali, mais ou menos de 400 a 400 e poucos anos, pela corrupção moral das pessoas.
Porque o povo estava andando no deserto, desejando voltar para a corrupção do Egito. O povo não tinha ciência da compaixão de Deus para as suas vidas. Eles não sabiam distinguir. Eles não conseguiam compreender, irmão, a tão grande compaixão. Jesus, ele foi um exemplo disso. Quando ele chegou numa cidade que estava saindo de dentro da cidade, a Bíblia diz que viu um cortejo. E quando ele viu aquela mulher que já tinha sepultado o seu marido, e aí ia sepultar o seu filho, ele usou de compaixão. Eu vou dizer algo profundo para você nessa noite. Quando Deus usa de compaixão pelas nossas vidas, Ele quebra o protocolo, irmão. Eita, glória a Deus. Ele não quer nem saber se ali havia um esquife, ali tinha uma pessoa dele. Ele tocou no esquife e disse: menino, levanta! Quem poderia tocar em uma pessoa que estava morta? Passaria 7 dias impuro. Teria que manter o ritual para se limpar. Mas ele quebra o protocolo. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabia que a gente poderia falhar nessa semana. Ele sabia que a gente poderia falhar hoje. Ele sabia que a gente poderia falhar nesse mês, mesmo a gente não lembrando da Santa Ceia. Então Deus, ele nos trouxe aqui, irmão, para fazer algo grandioso nas nossas vidas. Você vai sentir algo tremendo da parte de Deus nessa noite, quando você tomar do pão e beber do cálice. Eite plena série culminará. Lute. Por esse motivo, nos versículos de 2 ao 4, é por esse motivo que nós vemos as consequências que eles passaram. Ou por que não dizer? É pela falta de piedade, é pela falta de amor à palavra de Deus, é por não querer conhecer a Deus, é por não desejar sentar à mesa com Deus. Já dizia o apóstolo Paulo no capítulo 11, 1 Coríntios, é por não discernir o corpo de Cristo, irmão. Que nos versículos de número 2 ao 4, ele nos revela essa falha moral, essa geração que tem corrompido a sua moralidade espiritual. Esses cristãos, irmão, não estou falando somente daqui, eu estou generalizando que esses cristãos que não estão discernindo o corpo de Cristo, o que é que acontece? A prevaricação, a falta, irmão, de pudor espiritual em todos os âmbitos da sua vida. Eu quero dizer para você que o teu corpo, ele é morada do Espírito Santo. E você precisa cuidar dele, irmão. O apóstolo Paulo: como eu não cuidarei do meu corpo? Aquele que não cuida do seu próprio corpo, como eu não cuidarei? Ele é onde o Espírito Santo habita. Mesmo nos momentos mais difíceis, você sente a compaixão de Deus dentro de você.
quando você é tocado por uma palavra, quando você é tocado por um hino, quando você é tocado por alguém que chega próximo de você, estende a mão, é as misericórdias de Deus manifesta na tua vida. Diga, mas graças a Deus, diga, que nós vivemos a misericórdia de Deus. No versículo de número 15, a partir do verso 15, nós vemos as misericórdias de Deus a favor daquele povo. Interessante que lá naquela promessa que Deus faz no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no verso 22, ele diz algo interessante. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa de nós, irmãos, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Sabe que dias são esses, irmão? O dia, anota aí, o dia que vai cessar as misericórdias de Deus. O grande dia do Senhor que está escrito na Bíblia, em vários evangelhos. Esse dia sim, as misericórdias de Deus vão cessar. A Bíblia diz, irmão, que até o seu espírito ele vai ser retirado da terra. Sabe que as pessoas vão ter fome e sede, nem de bebida, nem de comida, mas da palavra de Deus. Eu vou falar, Jesus. E hoje nós temos culto dia de quarta, sexta, que é o culto mais importante. O culto de sexta-feira é o culto de quê, irmão? De doutrina, de ensinamento. E as pessoas não dão mais valor. Tem uma tecla que eu guardo, que sempre eu bato nela, é a mesma. E eu espero que você não se esqueça disso. Anote na tua agenda. Porque tem pessoas que vão perder a salvação porque não dão valor à palavra de Deus. Então, irmão, Deus, Ele usa de misericórdia para com as nossas vidas. O que seria se Deus não usasse de misericórdia para com a nossa vida? No verso 16, 17, ele diz assim: as nações o verão. Ele está falando de nós, ok? As nações o verão e envergonhar-se-ão, terão vergonha por causa de todo o poder. Olha isso. As nações. Você sabe aquele dia que todo olho verá, toda língua confessará. Só que não vai dar mais tempo não. Porque a gente já está vindo com ele, irmão. Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. Nessa feita, nós já temos participado daquela mesa. Eita, leva soro. Deus promete exaltar o seu povo. Escute, aos olhos dos seus adversários. Deus promete duas coisas: honra e poder. O salmista disse que ele prepara uma mesa. Eita glória! Ele prepara uma mesa. Olha o que Deus está fazendo aqui, irmão. Ou você pensa que o seu aniversário não está de olho em você lá fora? Ele prepara uma
lamberão pó como a serpente, ou seja, vão rastejar. Olha aí. Lamberão pó como a serpente, como vermes da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos. Eita glória, isso aqui é forte demais. Porque enquanto Deus vai te exaltando, Deus vai revelando as coisas que estão fazendo escondida para você. Aí os teus inimigos começam a sair dali das escondidas, e aquilo que ele preparou contra você, as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Ei, show, que dele a vassoura. Sairão dos seus esconderijos com pavor e virão o Senhor. Eles vão ver o Senhor, ao nosso Deus, e terão medo de quem? De ti. Eles terão medo de ti, porque Deus, irmão, Ele vai nos dar poder. Você sabe porque o Senhor Jesus, Ele achou interessante que antes que o discípulo saísse para pregar, a primeira coisa que eles tinham que receber era revestimento de poder. Então Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Versículo 15: lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída do Egito. As nações verão e se vergonhar-se-ão por causa de todo o poder. Digo mais, a parte B do versículo, irmão, aí que é forte mesmo, que dá vontade de bater no peito. Que ele diz que os nossos inimigos botarão a mão na boca. Deus vai calar, irmão, viu? Deus vai fechar a boca do diabo contra a nossa vida. No entanto, pode até ser que ele veja nós passando, olha ali um derrotado, olha ali, não vai vencer isso aí, não vence não. Vence, irmão, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo das misericórdias de Deus. Aleluia. Quem é Deus semelhante a ti, ele reconhece, que perdoa a iniquidade e que passa por cima, ou seja, que sobrepõe a iniquidade para nos dar perdão, e passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Aí ele diz, ele não retém a sua ira, ou seja, a ira do Senhor, irmão, é só por um momento. Meu Deus, eu quero parar. Só que tem pessoas passando, sofrendo a ira de Deus, porque ainda não se posicionou, vai continuar sofrendo. Enquanto não tomar a tua responsabilidade, enquanto tu não reconhecer o lugar que Deus te colocou, vai continuar sofrendo. Pastor, essa palavra é de maldição? Não, é de alerta. Alerta, igreja. Desperta, a igreja do Senhor. Com Deus, Ele ainda quer te mostrar a sua misericórdia. Amém? Quero chamar aqui os oficiais nessa noite para nós dar início ao serviço da ceia do Senhor.